Glória a Deus, igreja. Poder se assentar. Quem está feliz aí? Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez na Igreja Céu. Podia levantar a mão? Olha, nós temos uma visitante ali, está com a missionária Elisângela. Quem é? Como é o nome dela? Natália. Pode levantar, Natália, por favor, para nós. Como é que a igreja vai receber a Natália? Natália, seja bem-vinda, tá? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Nós estamos nesse mês falando sobre família, um tema muito importante, um tema que infelizmente o inimigo, desde lá do Éden, né, ele vem querendo traçar, destruir as famílias, que é o propósito de Deus, né? É a família. E o pastor Claudinei falou na semana passada, sobre Jó. E nós vamos continuar falando sobre outra família, né? Tem alguns personagens da Bíblia que relatam várias histórias sobre família. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, né? Quem acha que nós aprendemos apenas com os acertos, levanta a mão. Quem acha que nós aprendemos com os erros, também levanta a mão. E de novo, irmãos, quem não acha nada também levanta a mão. Não acho nada. Pelo amor de Deus, me ajuda. Tem uns irmãos que nem conseguiram levantar a mão, não está conseguindo hoje. Tem misericórdia, Jesus. Vamos lá. Então, tem algumas correntes que falam: Daniel, você só fala o lado ruim dos personagens da Bíblia. Mas é lógico, é com os erros que nós aprendemos. Inclusive, meu livro, eu falo sobre o rei Davi. O rei Davi foi um grande personagem, um grande guerreiro, um dos maiores homens da Bíblia, segundo o coração de Deus. Mas ele teve 2 gigantes. O primeiro ele ganhou, o segundo ele caiu. E nós temos sim que aprender com os erros, porque se não fosse para nós aprendermos com os erros, não estaria na Bíblia. Então hoje nós vamos aprender também com um erro, alguns erros de uma família que está lá em Gênesis 25, a partir do versículo 19, que é sobre Esaú e Jacó. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19. Quem tem uma voz bonita aí? Feminina. Homem não, pelo amor de Deus. Feminina. Dá o microfone ali para uma voz feminina ler o versículo, por favor. Tem só isso aqui? Feminina? Oi, som. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19. Pode ler. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Pode continuar. E Isaque era da idade de 40 anos, quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, Essírio de Padaara, irmã de Labão, Essírio. Pode continuar. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. E ela disse: se é assim, por que sou eu assim? Se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão ao teu ventre, e 2 tipos de povos se dividiram das suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá
ao mais novo. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo, como uma veste de pelo. E chamaram o seu nome de Esaú. E depois dele veio ao seu irmão, e sua mão segurou no calcanhar de Esaú. E seu nome foi chamado Jacó. E Isaque era de idade de 70 anos, quando ela os gerou. E os meninos cresceram. E Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo. E Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça. Mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado. E Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. Esaú disse a Jacó: dai-me de comer, rogo-te que desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: jura-me nesse dia. E ele jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Aqui na minha versão NVI, no versículo 19 está: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Olha que história interessante essa família aqui. Começa com Rebeca, estéril. Isaque orou ao Senhor para que ela tivesse filho. E Rebeca teve filho, e os dois começaram já a brigar dentro da barriga. Olha que situação. Olha a situação de Rebeca. Rebeca falou: o que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo aqui dentro da minha barriga? Eu não estou entendendo nada. Então consultou o Senhor, e o Senhor respondeu: são duas nações, estão em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será o mais forte que o outro, mas o velho servirá ao mais novo. E aí olha que interessante. Nós vemos que Esaú dá origem ao povo árabe, e Jacó dá origem ao povo de Israel. E o que mais interessante isso, que essa guerra dura até hoje. Essa guerra dura até hoje. Eu esqueci de pedir para o Eliésio o mapa de Israel, mas para vocês terem uma ideia, a Cisjordânia está dentro de Jerusalém. Ou seja, tem um país árabe dentro de Jerusalém. Olha só, tudo entrelaçado. É como se fosse Esaú e Jacó lá no ventre de Rebeca. Olha que interessante. E aí, nasce. Quem nasceu primeiro? Esaú. Só que Jacó querendo nascer primeiro, né? Segurou, não vai não, deixa que eu vou. E Esaú saiu primeiro, o primogênito. Já automaticamente tinha o direito de primogenitura. E Jacó, por sua vez, saiu, nasceu depois de Esaú. O nome de Esaú, ele nasceu muito peludo. Esse menino aí tem cara de Esaú porque é muito peludo. Já Jacó, enganador e traiçoeiro. Imagine, você tem um nome de enganador e traiçoeiro. Então, Esaú, eles cresceram, e Esaú se tornou um habilidoso caçador. Já Jacó era mais pacato. Olha que interessante aqui,
que na minha versão NVI, Jacó cuidava do rebanho. Essa palavra rebanho, no hebraico, aponta para homem pacato. Mas de pacato Jacó não tinha nada. Vocês já viram, né, o ditado? Cuidado com essas pessoas quietinhas, são perigosas. E eu era um desses. Pensa no menino que não deu trabalho até os 12 anos, 13 anos. Olhava para mim, nossa, esse menino é um menino exemplar. Mas só eu e Deus sabia o que eu aprontava no colégio. Lembro-me que aos 15 anos, sempre falo, aos 12 anos eu fui dar uma volta no Egito, né? Saí dos caminhos do Senhor, e essa volta durou uns 20 anos na minha vida. E conheci a dependência química, conheci as drogas. Amados, e mesmo no mundo, eu chegava na balada, o pessoal me olhava, você é crente? Eu falei, pronto, nem para desviar não sirvo. Misericórdia. A minha mãe olhava para mim, meu filho, minha mãe sempre orando, e nunca imaginava que eu usava drogas. É porque eu trabalhava e tal, ia para balada e tal, mas nunca imaginava. Quando num belo dia eu chego em casa, deu 3 horas da manhã, eu, sem ar, minha primeira overdose. Aí que ela descobriu, depois de anos, que eu usava drogas. Por quê? Eu era aquele filho quietinho, pacato. Ninguém dava nada para mim. Jacó era a mesma coisa. E olha que interessante. Isaac preferia Esaú, porque ele vinha, trazia as caças para Isaac comer. Já a Rebeca preferia quem? Jacó. Amados, essa questão de preferência na família, isso dá confusão. Isso dá uma confusão. E nós vamos ver lá no capítulo 27. Olha o que Rebeca aprontou. Fez todo um cenário lá, toda uma situação para Isaac abençoar quem? Jacó. Olha que situação na família. O que acontece quando tem uma preferência, um tem mais preferência que o outro. Amados, com certeza vocês já viram, mas eu já vi relatos de mães, infelizmente, fazendo intriga, assim como Rebeca. E nós vemos que a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que você pergunta tem resposta na Bíblia. Eu já vi coisas absurdas. Mãe fazendo intriga entre os filhos. E aconteceu igual aqui com o que Rebeca fez. Toda a situação quase teve uma morte. Vocês conhecem a história lá na frente? Que Jacó engana Esaú e Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú, e Jacó foge, e Esaú quer matar de qualquer jeito Jacó. Vocês viram a situação que aconteceu aqui, com intriga. E aí Esaú, lá no versículo 29, ele teve fome, porque ele chegou em casa vindo da caça, com muita fome. E na hora da fome nós vamos ser tentados. É na hora da fome, é na hora que quando nós temos fome, que o inimigo, ele vai de alguma forma colocar uma estratégia para que nós venhamos a comer aquele prato de lentilha. E muito tempo atrás, olhando esse texto, eu fiz uma analogia. Isso que eu vou falar não está na Bíblia, amados. Por favor, não me chamem de herege, tá? Vocês sabem que todo Masterchef tem um segredinho do chefe, sim ou não? Todo Masterchef tem um segredo, né? E ele não conta para ninguém. Assim é o inimigo das nossas almas. Ele tem um segredo. Ele é o Masterchef e tem os seus auxiliares de cozinha lá, que é a sua legião, e manda cada prato específico para cada um de nós. Mande esse prato para fulano, mande esse prato para Beltrano.
E o prato, quando vem bonito, cheiroso. Amados, vocês acham que o inimigo vai nos tentar com aquilo que nós não gostamos? Não. E ele manda pratos específicos para cada um de nós. E nós olhamos para esse prato e nós olhamos a beleza, né? O cheiro. E muitas vezes nós vamos lá e nós nos lambuzamos nesse prato. O problema não é comer esse prato. O problema é que tem um segredinho. Lembra que eu falei do segredinho do chefe? Tem veneno. E o veneno é transparente. Não dá para ver. Nós olhamos assim, não dá para ver. E nós comemos esse prato. E quando nós comemos esse prato, no primeiro momento é bom. Mas depois vem o quê? Vem a morte. Muitas vezes uma morte espiritual. E quiçá uma morte física. E no versículo 31, respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, porque Esaú chegou cheio de fome, querendo comer o prato de lentilha. E Jacó, muito esperto. Tem algumas correntes que falam que Jacó não enganou. Ele fez uma negociação ali. Eu não concordo com isso. Não, Jacó não enganou. Ele negociou ali. Bobo foi Esaú que caiu na história de Jacó. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Jacó trapaceou sim, premeditadamente. E aí, Jacó, de olho na primogenitura do irmão, fez uma proposta tentadora para o seu irmão. Jacó teve cobiça. Agora, o que aconteceu com Jacó desde o ventre? Será que isso acontece naquela época? Eu lembro que os meus irmãos, 5 irmãos, 2 homens e 2 mulheres, sou o mais novo. Graças a Deus eles não me bateram, não briguei com eles, mas, amados, eu via cada briga deles. Minhas irmãs então, era uma brigaiada. Eu falei, misericórdia. Eu ficava igual aqueles, não tem aqueles memes, né? Só comendo pipoca e olhando a briga, né? Eles brigavam direto. Certa feita lá, minha irmã brigando com a outra minha irmã, saiu, foi sangue no nariz. Eu falei, Jesus amado, tem misericórdia, Jesus. Mas, assim como foi falado aqui pela irmã Pamela, as famílias não são perfeitas. Acontece. E uma coisa que ela falou é muito interessante. Muitas vezes nós pedimos perdão para os de fora, mas para os de dentro nós ficamos dias e dias. Teve um casal, um marido, por causa de um sabonete, ele ficou 7 meses sem falar com a esposa. Olha só, que loucura. 7 meses por causa de um sabonete. E aí, essa família aqui não difere de nada nos dias de hoje. As famílias brigam hoje, sim ou não? Os irmãos brigam. Quem já brigou com o irmão aí? Olha aí, a maioria. Agora, quem já teve inveja do irmão? Ninguém levanta a mão, né? Mas Jacó teve. Infelizmente isso acontece. Tem ciúme porque minha irmã não fala, né? A minha irmã tinha um pouco de inveja porque ela era caçula. E eu nasci. Ela ficou meio assim, tudo era para mim agora é para esse menino aí. Eu sentia que tinha um pouco de inveja, eu sentia, né? Infelizmente acontece. E aí Jacó, de olho na primogenitura de Esaú, eu formar uma situação para esse rapaz aí. E armou. E no versículo 32, olha o que Esaú fala. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? O direito de primogenitura, entre outros, era de presidir a família. Segundo,
ele ia ter porção dobrada da terra e dos bens do pai quando falecesse. Olha que maravilha, né? O direito de primogenitura. Mas Esaú, no momento da fome, lembra que eu falei no momento da fome? No momento que nós somos tentados, é nesse momento que nós vamos colocar a nossa fé em prova, às vezes o nosso caráter, os nossos comportamentos. E não foi diferente com Esaú. Ele falou: de que me vale esse direito de primogenitura aí? De que me vale esse direito? Eu estou com fome, eu quero matar a minha fome. Jacó, me dê esse prato de lentilha que eu quero comer, que eu estou cheio de fome. Esaú não deu valor àquilo que Deus tinha dado para ele por direito. E aí, Esaú, por causa da fome, não se atentou o que ele estava vendendo. Se ele não tivesse vendido, ele entraria para os patriarcas. Se Esaú não tivesse vendido o seu direito de primogenitura, ao invés de ser os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, seria o quê? Abraão, Isaac e quem? E Esaú. Só que naquele momento ele esqueceu a promessa que Deus tinha na vida dele. Ele esqueceu o direito que ele tinha por causa de um prato de lentilha. O que se ganha nós vendemos? O que se ganha a gente vende? Eu conheço pessoas que ganha e não vende só uma vez, várias vezes já venderam. Eu falei: misericórdia. Eu uma vez, foi em 2018, 2017, não lembro especificamente, a Sociedade Bíblica fez um fórum. O Museu da Bíblia na época estava em construção, estava em reforma lá, e eles fizeram esse fórum lá na IBM de Alphaville. E aí eu fui chamado lá para ministrar também, enfim. E no final da ministração, o pessoal da SBB me deu uma Bíblia linda, uma Bíblia, né? Me deu de presente. E aí, depois de algum tempo, eu estava ministrando um rapaz na época da célula e tal, e ele estava sem Bíblia. E eu peguei e dei a minha Bíblia que eu ganhei de presente para ele. Eu nem me atentei. Dei para ele. E depois de algum tempo, você vê que não... Amados, Daniel, você está sendo muito espiritual. Não. O espiritual é mais real do que a gente possa imaginar. Depois, não estou falando por causa disso que veio a crise financeira. Mas você vê que nada é por acaso. Depois vem a crise financeira. E eu estava me lembrando hoje. Eu não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo. Falei: olha que interessante. Eu, recapitulando agora, falei: eu vendi, quer dizer, vendi não, eu dei, né? Mesmo que eu dei para o jovem, poderia dar outra Bíblia para ele, mas eu dei a Bíblia de estudo, na qual eu tinha ganho. E eu dei. E eu fiquei um tempo numa crise financeira. E eu: Senhor, eu quero uma Bíblia de estudo. E não tinha um dinheiro para comprar uma Bíblia. Vocês veem que nada é por acaso, né? Então, amados, nós vemos que a família, ela vem sendo atacada desde do Gênesis até nos dias de hoje. E o inimigo, ele quer destruir a família, com briga dentro dos lares, com falta de perdão, assim como a irmã Pamela falou, com discussões. E com a família aqui de Isaac não foi diferente. E aí Esaú, não sabendo o valor da primogenitura, ele vendeu aquilo que tinha de muito valor por um momento de fome. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Infelizmente, muita gente, não sabendo o valor que tem, se vende por qualquer coisa.
Infelizmente, muitas pessoas, não sabendo o valor que tem, se relacionam com qualquer pessoa. Infelizmente, muitas pessoas, não sabendo o valor que tem, se deitam em qualquer cama. Infelizmente, muita gente, não sabendo o valor que tem, por causa de um prato de lentilha, acaba destruindo o ministério. Às vezes, muitas pessoas, não sabendo o valor que tem, acabam adulterando e dizimando a família. E o ouvido mais próximo aqui é o meu, amados. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para o quê? Para que não caia. E esse é o propósito do inimigo, é destruir as famílias. E nós estamos sendo atacados como nunca nós estamos sendo atacados. Nunca antes. Tem um bordão aí de um dos presidentes. Nunca na história do Brasil, os cristãos e a família está sendo tão atacada como nós estamos sendo agora. Esse é o alvo do inimigo. É atacar a família. É atacar os casais. Nós trabalhamos no ministério que ajuda cristãos na luta contra o pecado sexual, sobretudo pornografia, enfim, adultério. E ontem chegou um homem casado que ele teve uma relação, ele não, até então não tinha relação, ele teve uma relação homoafetiva, e esse rapaz bloqueou ele, e ele veio pedir ajuda porque ele não quer viver nessa vida dupla. Ele falou que ele bloqueou porque está gostando dele, enfim. Por que eu estou falando isso? Eu falei para ele: amado, você está colocando em xeque a sua família por um desejo. Por um desejo de uma fome passageira. Por um desejo que vai passar. E você está colocando esse desejo como um Deus na sua vida. O que você está colocando em xeque é a sua família. Mas o que eu faço? O que eu faço? Falei para ele: você vai viver em prol do seu desejo, ou você vai viver em prol daquilo que você crê? Então, infelizmente, é isso que o inimigo está fazendo. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Ele vem matar, ele está matando. Ele vem roubar, ele está roubando. Ele vem destruir, ele está destruindo. E nós, amados, como pais, como maridos, nós temos que vigiar. Semana retrasada, eu recebi uma notícia que a minha filha adolescente de 14 anos tinha tentado suicídio. Estava no hospital. E aí, eu fico imaginando, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Portanto, pais, cuide do mais precioso que você tem, que são os seus filhos. E graças a Deus, ela teve alta, está sendo tratada. E nós sabemos também que o inimigo às vezes não pode nos atingir, vai atingir o lado mais fraco, que são nossos filhos, são os nossos parentes. E o ministério na qual nós trabalhamos é um ministério muito pesado. E o inimigo, ele não está satisfeito com vidas sendo libertas, transformadas, casamentos sendo transformados. E ele não está satisfeito com isso. Então ele vai investir pesado. Mas ele pode se levantar. Mas ele vai cair, já caiu, né?
Porque nós estamos numa guerra. Amados, nós estamos em uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. Não sei se você já se atentou a isso. Nós estamos em uma guerra. O inimigo quer destruir a nossa família. E nós temos que nos atentarmos para isso. Porque ele não quer. Ele não quer que a família tenha o propósito, que é o nosso propósito, é o quê? É crescer, multiplicar, dar frutos, fazer a obra do Senhor. Ele não quer isso. E hoje é o dia de nós refletirmos. Qual o nosso papel de pai? Qual o nosso papel de mãe? O que nós estamos fazendo? Será que verdadeiramente nós estamos cumprindo o papel daquilo que Deus nos comissionou? Porque um dia nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que Deus nos deu. Porque Rebeca, depois que ela faz todo aquele estardalhaço, ela se arrepende. O que eu fiz? Agora já era. Agora é só orar. Porque Esaú queria matar Jacó. O que eu fiz e tal? Pela misericórdia de Deus, Jacó fugiu. Esaú querendo matar Jacó. No final eles se reencontram. Eles fazem as pazes. Mas nós sabemos que muitos finais não terminam igual essa história aqui. A fome é passageira, mas o propósito de Deus na tua vida é eterno. Então que possamos nos atentar que vai vir tentações, vai vir uns pratos de lentilhas. Qual vai ser o nosso papel? Vai ser igual o de Esaú, desperdiçar tudo aquilo que Deus nos deu pelo momento de prazer? E hoje é dia que Jesus quer matar toda a nossa fome, toda a nossa sede, que insiste em querer dominar esse nosso vazio que nós temos aqui dentro. Assim como a mulher samaritana lá em João 4, que essa mulher estava com sede. Era como se ela estivesse procurando em vários poços tentar saciar uma sede na qual nunca ia ser saciado. Foi quando ela encontrou Jesus, que mostrou para ela uma fonte da água da vida, que nunca mais ela iria ter sede. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem propósito na minha vida. Cada um de nós, amados, nascemos com um propósito, mas o inimigo vai fazer de tudo para que nós não venhamos cumprir esse propósito. Deus tem uma porção dobrada para você, para a minha vida, para a sua família. Assim como esse direito de primogenitura daria a porção dobrada, Deus tem uma porção dobrada para nós. Deus tem o melhor para nós. O nosso papel é nós vigiarmos, é sermos obedientes. O nosso papel é no momento da fome, no momento da sede, nós ficarmos vigilantes e não colocar tudo por água abaixo, por causa de uma fome, de uma sede passageira. E para finalizar, você tem um valor. Irmã Ivaneide, você tem um valor muito grande. Deus te ama de uma tal forma. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. Já está fazendo. E por muitas vezes você pensa que você não tem valor, mas Ele morreu na cruz por você. Ele pagou um alto preço, um preço de sangue, para te curar, para te libertar. E por muitas vezes você pensa: quem sou eu?
Você é uma alma, você é uma vida que tem um preço gigantesco. E assim como a Ivaneide, todos nós temos um valor muito grande. Todos nós temos um valor que nós, muitas vezes, nós nem analisamos para pensar o quão nós somos valiosos para Cristo. E é hoje é o dia que Deus está falando conosco, para que nós venhamos a entender que nós temos um valor gigantesco, pelo um preço que foi pago lá na cruz. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para que nós percamos a nossa identidade, assim como ele fez com Esaú. Esaú, naquele momento, ele meio que estava confuso, ele não sabia quem ele era. E é isso que o inimigo quer fazer conosco, é distorcer a nossa identidade. E é isso que ele está fazendo com nossos adolescentes hoje, é distorcer a identidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Que nós possamos entender que nós temos valor, assim como o louvor, Armando Filho, né? Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Não deixa que o inimigo venha no teu ouvido e fale: ah, quem é você? Você não é nada. Não! Você e nós temos um valor gigantesco.